Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 9 de julho de 2019, hoje é terça-feira. E eu queria compartilhar com vocês um texto de Ezequiel, capítulo 38, no versículo de número 11. Nós queremos apenas tirar uma dúvida de muitos irmãos de quando vai acontecer esse ataque de Gog e Magog. Quando que a Rússia ela vai invadir Israel. Porque há muita especulação em cima disso aí. Uns dizem que vai ser antes do arrebatamento, outros dizem que é depois do arrebatamento, outros dizem que é no final da grande tribulação, outros dizem que é no meio da grande tribulação. O que realmente a Bíblia ensina sobre este assunto? E baseado nos ensinamentos do Dr. Meno Kalisch, da Chamada da Meia-Noite, do Thomas Ice, da Chamada da Meia-Noite, é que eu vou trazer para os irmãos esse esclarecimento. É o que eles acreditam e eu também acredito assim. Se alguém acredita de uma outra forma, eu respeito, mas o Ezequiel 38, ele vai cumprir depois da grande tribulação. Porque se o Ezequiel 38 cumprisse antes do arrebatamento, aliás, o Ezequiel, eu falei errado, né? O Ezequiel 38, ele vai cumprir depois do arrebatamento. Porque se o Ezequiel 38 cumprisse antes do arrebatamento, tiraria a iminência do arrebatamento. Então o arrebatamento seria acompanhado de um sinal, né? A Rússia invadiria Israel. Como eu gostaria que isso acontecesse? Como eu gostaria que fosse assim? Para ver se acordaria esta igreja morta, essa igreja dormioca, essa igreja de Laodiceia. Imagina os irmãos, se você ligar a televisão e você vê uma notícia lá: a Rússia acaba de invadir Israel, em cumprimento a Ezequiel 38, com a igreja na terra. Nossa, isso aí ia acordar a igreja, isso aí ia despertar a igreja dormioca, mas não vai acontecer isso. O arrebatamento ele não será acompanhado com este sinal. O arrebatamento ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Então eu creio que as profecias de Ezequiel 38, ela vai cumprir após o arrebatamento da igreja, conforme ensina o Dr. Meno Kalisch e o Thomas Ice. Quando que a Rússia vai invadir Israel? Ela vai invadir Israel no intervalo entre o arrebatamento e a aliança de 7 anos. A aliança de 7 anos. No momento que o anticristo fizer a aliança, ali conta 7 anos, que é os 7 anos da grande tribulação. Então tem esse intervalo entre o arrebatamento e a aliança de 7 anos. Tem esse intervalo, onde é o intervalo, é o tempo que a Rússia vai invadir Israel. A Rússia invade Israel exatamente nesse intervalo. O cenário está pronto, a Rússia está dentro da Síria, tudo pronto, os aliados, está tudo pronto ali. O palco está montado, mas precisa de acontecer o arrebatamento. Precisa de acontecer o arrebatamento para que a Rússia invada Israel. É o que está dizendo aqui o Ezequiel, capítulo 38, versículo 11. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas. Hoje isso em Israel não é verdade, hoje em Israel tem muros. Lá em Israel hoje tem muros para dividir os dois povos, palestinos e judeus. Então, só depois do arrebatamento em que o governo do anticristo vai permitir que Israel habita sem muro, porque o governo do anticristo ele vai trazer a paz em Israel, ele vai conseguir trazer a harmonia entre esses dois povos. Então eles vão derrubar os muros ali que separam os dois irmãos. Então isso não é realidade em Israel hoje. Israel hoje é um estado que tem muro para dividir os dois irmãos. Então, quando que a Rússia vai invadir Israel? Depois do arrebatamento, não tem dúvida sobre isso. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas. Então, quando a Rússia invadir Israel, não haverá muro em Israel. Não haverá muro dividindo os dois povos. Virei contra os que estão em repouso. Então Israel vai estar em repouso, porque o anticristo ele vai desarmar o exército de Israel e ele vai prometer proteger Israel.
Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguro. Então Israel vai estar habitando em segurança. Hoje não é possível em Israel. Hoje não existe segurança. Existe segurança em Israel. Existe hoje. Mas não tanta como será numa época em que o anticristo vai proteger Israel. Hoje existe segurança em Israel, mas eles têm que estar de olho. Tem o Mossad, tem as forças de segurança lá, a IDF, está de olho ali, porque toda hora os terroristas ali aprontam. Agora, nessa época aqui, eles vão estar habitando seguros. E todos eles habitam sem muro. Então, nessa época, não haverá muro em Israel. Hoje existem muros ali para dividir os dois povos. E não tem ferrolho e nem porta. As cidades de Israel nessa época não terá portas e nem ferrolhos. Hoje tem portas. Então, quando que a Rússia vai invadir Israel? A Rússia vai invadir Israel após o arrebatamento da igreja, no intervalo entre o arrebatamento e a aliança de paz de 7 anos. É o que ensina o Dr. Thomas Reis, é o que ensina o Menno Carlos, e eu acredito perfeitamente que será assim. Aí as pessoas poderiam me perguntar, mas pastor, então é aqueles 7 anos em que Israel queima as armas? É exatamente os 7 anos da grande tribulação. Porque o que é que acontece, meus irmãos? Acontece o arrebatamento da igreja. O mundo entra em caos. O mundo entra em caos. A Rússia aproveita o caos, aproveita a desordem e invade Israel. É simples de entender. A Rússia invade Israel. Quando ela invade Israel, Deus dá aquele tremor de terra, derruba aquela mesquita, os judeus vêm com os materiais pré-moldados e levanta o terceiro templo. E aí começa os 7 anos, o anticristo faz a aliança. Começa os 7 anos, e é exatamente os 7 anos em que os judeus irão queimar as armas. Então é fácil de entender. Eu não acredito que a Rússia invada Israel com a igreja na terra. Eu não acredito assim. Porque isso, então, traria um grande sinal para o arrebatamento. E eu não acredito que vai ser tanta moleza assim. Seria bom, seria maravilhoso se isso acontecesse, para ver se essa igreja dormioca acorda. Mas isso não vai acontecer, irmão. A Rússia, ela vai invadir Israel no intervalo entre o arrebatamento e a aliança de 7 anos. É exatamente no momento do caos, onde começaram a haver saques, roubos, assaltar bancos, supermercados, lojas, farmácias. A Rússia vai aproveitar essa oportunidade e vai invadir Israel, para poder saquear Israel. Então eu creio assim, meus irmãos. Amém? Se alguém tem uma outra opinião, eu respeito, mas eu creio dessa forma. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.